Tem redação no concurso da Embrapa e você achou mesmo que eu deixaria de fazer conteúdo para vocês neste canal sobre o Sebrasp? Claro que não. Eu vou te mostrar agora a minha análise da redação da Embrapa. Já vou te mostrar um pouquinho do que eu acredito que pode cair de tema também e como você interpreta a redação Sebrasp, o que você faz em relação à estrutura. Então fica nesse vídeo porque é um vídeo completo sobre a Embrapa e eu já vou te instruir o que você precisa fazer para mandar bem nessa redação. Oi meus amores, tudo bem? Aqui é a Chay do Português Sucesso e hoje é um vídeo da Embrapa. Eu vou espelhar a minha tela aqui enquanto eu vou pedir para você deixar o seu like, ativar a notificação, ficar grudadinho aqui no canal. Toda semana eu te ensino algo novo sobre redação, assim também como eu corrijo as suas redações. Então se você vai fazer Embrapa, sabe que aqui embaixo tem um WhatsApp que você pode me chamar para que eu corrija as suas redações. Também tem o curso de redação para que você aprenda a escrever a redação. Esse concurso ele é muito importante, é um edital com muitas vagas e tudo que você precisar fazer para melhorar a sua escrita, eu estou junto com você, inclusive com correções e aulas particulares, correção por áudio, que é o melhor que tem. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do edital e tudo que tem de importante nesse edital para que você saiba que você precisa realmente dar foco nesse estudo. Quando a gente olha para o concurso público e a gente fala sobre a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, isso aqui nos dá diretriz até em relação ao tema da redação que a gente vai ver depois. 1.027 vagas, salários de 2.000 a 12.000, depende do cargo, e prova objetiva e discursiva, e a prova acontece só lá no dia 23 de março. Do dia 16 de dezembro até o dia 7 de janeiro você tem que fazer a sua inscrição. Então, se você está com a ideia de descer para a ABC e não fazer a sua inscrição, faça a sua inscrição, porque depois não adianta chorar. Esses concursos demoram muito a acontecer novamente. Itens importantes para você e para mim aqui do Português Sucesso. A redação, né? Então, para a gente, o item mais importante aqui é quando a gente fala da redação, que é a nossa prova discursiva. Lá no item 8 vai dizer que somente para o cargo de pesquisador e para o cargo de analista, e que todos os códigos têm a prova discursiva e ela vale 20 pontos, ok? Até 30 linhas, texto dissertativo. A gente sabe que esse dissertativo aqui, para ser argumentativo, depende de como a Sebrasp vai trazer a explicação do que ela quer na prova. Eu até coloquei aqui para vocês alguns exemplos de como a Sebrasp aborda os temas e aí essa abordagem do tema nos direciona se é argumentativo ou não, inclusive na maioria das vezes pede a proposta de intervenção, então a gente tem que olhar com bastante carinho. Os critérios de avaliação também são importantes aqui pra gente, tá? Porque lá no item 8.7, que são esses critérios de avaliação, e você tem que ficar por dentro dos critérios de avaliação, que é uma coisa que eu faço para vocês na correção por áudio, você tem que entender que para cada opção de cargo terá um sistema de concorrência, o número de candidatos, o candidato cuja prova discursiva não for corrigida nos formatos dos subitens, o edital ou resultado das provas objetivas, ele é provisório, ele será apenas os candidatos que tiverem a nota discursiva corrigida, então, se a sua prova discursiva não chegar a ser corrigida, você está fora. E a prova discursiva avalia o conteúdo, conhecimento que você tem a respeito do tema, capacidade de expressão na modalidade escrita, então a sua língua portuguesa aplicada, o uso das normas de registro formal de língua portuguesa, norma culta. E deverá produzir aqui, conforme a banca examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão. Quando a gente lê esse item aqui, que é muito pouco, na verdade não é tão pouco assim. Por que não é tão pouco assim? Porque ele traz todos os pilares que uma correção precisa ter em poucas palavras. Vai olhar o tema, os limites estruturais do texto dissertativo e vai olhar de você a expressão. E ele vai tirar do ponto dentro desses itens, tá? Então não é tão complexo assim. O que é mais complexo? É mais complexo, Chay, tem todo esse cálculo feito para avaliar se a minha nota é adequada ou não, vale 20 pontos, né? O número de pontos aqui, ó, o número de pontos é a nota, menos 4, número de linhas, total de linhas, número de erros, perdão, total de linhas, é o número de erros, e aí faz-se um cálculo para obter-se uma nota, e não pode ser menor do que 10 pontos, porque eu tenho que atingir pelo menos 50%. Gente, isso daqui é conhecimento que o corretor precisa ter, não você enquanto
enquanto candidato? Você, enquanto candidato, precisa, claro, entender alguns pontos, isso é necessário, tá? Mas dentro de tudo isso, você tem que pensar a questão. Existe... Fiz o barulho aqui. Você tem que pensar na questão. Existe um texto a ser entregue e existe uma possibilidade que você tem de demonstrar conhecimento dentro de um tema. Quando eu falo isso, olha como o Sebrasp costuma, tá, apresentar os seus temas. Isso aqui vai te dar um pouquinho mais de noção do que você tem que fazer. O Sebrasp ele te dá um caso, por exemplo, aqui no Brasil, o racismo estrutural é uma realidade histórica, resultante de séculos de escravidão, desigualdades sociais. E ele te dá um roteiro, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Aqui pede o conceito de racismo estrutural, nada mais, nada menos que o contexto que você tem que colocar. Pede reflexos do racismo estrutural nas áreas de educação, emprego e segurança pública. Então, D1, D2, D3 e ainda pede propostas políticas para combater a desigualdade social. Proposta de intervenção lá na conclusão. Mais difícil que tem para o candidato em relação ao Sebrasp é interpretar a temática. Isso eu posso garantir para vocês. Existe essa grande dificuldade. E falando aqui de Embrapa, eu quero mostrar para vocês essa questão da estrutura. Como é a estrutura do Sebrasp hoje? Aqui, ó, estrutura... Deixa eu escrever aqui para vocês. Estrutura... Sebrasp. A banca temida. Ela vai ter introdução? Sim, muito pequena, de até 5 linhas máximas, com a ideia de que você apenas explore uma introdução básica do tema e ressalte quais pontos serão falados, muito em tópicos muito simples. Você pode simplesmente colocar um contexto, é mito que não pode citar, você deve sim citar. Na Sebrasp, você faz a citação enquanto contexto na introdução e elenca os pontos que serão abordados, mas ela é bem pequenininha. A ideia realmente aqui é que seja bem pequenininha. Depois, você vai olhar para o desenvolvimento. Quando você olha aqui, e eu quero que você olhe com muito carinho, para o desenvolvimento, tá? Olhe com muito carinho para o desenvolvimento, ele vai trazer o tópico 1, ele vai pedir o tópico 2 e ele vai pedir o tópico 3. Só que aqui cabe a análise. Às vezes você tem só 2 tópicos, às vezes o seu último tópico, o tópico 3, ele é a conclusão. Então você precisa analisar. Dá uma olhadinha comigo aqui nesse tema, tá? Ó, que trouxe feminicídio, ok? Foi Polícia Civil e trouxe feminicídio. Comente sobre a importância da sanção da lei do feminicídio. Isso aqui era o contexto. Mas poderia também ser um D1. Poderia tranquilamente ser um D1. Razões sociais e culturais que legitimam a desigualdade de gênero. Isso aqui era um D2, tranquilamente. Era um ponto de argumentação, porque aqui, ó, a gente tinha que caminhar para a argumentação. E só depois dê exemplos de medidas que podem ser adotadas pelo Estado para proteger mulheres e prevenir a perpetuação dos feminicídios. Isso aqui é uma proposta de intervenção que tem que ficar dentro da conclusão. Então, quando a gente olha um tema como esse, deveria se fazer uma introdução bem geral, depois aqui o desenvolvimento 1, aqui o desenvolvimento 2 e aqui a conclusão. Então, um parágrafo para cada um dos itens. O ideal, mais esperado, é que se faça um parágrafo para cada um dos itens, tá? E claro que a gente falando de Embrapa não vai ser diferente. A diferença é que a Embrapa ela vai trazer temas que tenham a ver com o dia a dia da profissão. Um exemplo aqui, que eu vou mostrar para vocês, que depois eu vou fazer um vídeo só sobre temas. A valorização da agricultura familiar como base para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Isso aqui é uma opção de tema. Quais são os itens? Aí a gente trabalha diferente depois, né? Se vai falar leis, se vai trazer a questão da agricultura familiar, se vai trazer soluções, né? Provavelmente vai trazer uma solução final.
tem que ser analisado, tá? O que eu quero mostrar para vocês, nada mais, nada menos. A redação Sebrasp não é esse bicho papão todo, não. Ela tem a estrutura que você vai trabalhar em introdução, desenvolvimento e conclusão, sim. Então, você vai abordar a introdução, você vai fazer parágrafos de desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e você vai fazer conclusão com proposta de intervenção, na maioria das vezes tem que ser analisado, né? Agora, se você quer saber o que você escreve em cada um dos parágrafos, claro que eu posso te ensinar, posso corrigir a sua redação, mas quero que você tenha essa noção de que a Embrapa precisa de bastante atenção em relação às correções, que a nota vai ter um peso de 20 a 30% da sua prova. Então, entendam, geral, o que o conteúdo precisa, que é tema de atualidades, que é um tema que foca na carreira, na atuação, e vem se preparar comigo, tá bom? Ó, um beijo, comenta aqui se você vai fazer a Embrapa ou outro concurso que você vai fazer, tá bom? Tchau, tchau!